Olá, uma ótima tarde para você. Sexta-feira e olha o assunto. Imposto de renda, 30 de abril, daqui a pouco está chegando. Vai deixar para a última hora? Olha, informações mais precisas sobre esse assunto. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse tributo a partir de agora, no nosso Falando, que já está no ar. Então, se você ouve, né, aquele comercialzinho, olha, imposto, declare o seu imposto de renda, olha, cuidado, vamos declarar direitinho, né, os critérios, não entende muito como é que funciona esse tributo, a gente vai tentar te passar de uma forma bem tranquila a partir de agora aqui no nosso Falando. Deixa eu apresentar primeiramente aqui o senhor Odimar Alves. Tudo bem, senhor Odimar? Prazer. Prazer, que é supervisor, né, do Programa de Imposto de Renda da Receita Federal. A Receita já realmente decidiu criar um espaço para esclarecer dúvidas, estar mais perto da comunidade, da sociedade, no que tange a esse assunto? No nosso site, né, nós temos lá uma instância em que existe a possibilidade da pessoa tirar toda e qualquer dúvida que ela tenha relacionada ao preenchimento de declaração. Além disso, nós temos também o telefone 146, né, o Receita Fone, que funciona em forma de pool. A sede se não me engano, em Minas Gerais, 0800, perdão, 146. E Minas Gerais, Juiz de Fora. E de lá, nós temos um cabedal de funcionários respondendo as perguntas do Brasil inteiro. São as mais diversas, né? As mais variadas. Esse é um aspecto. E, além disso, nós ainda temos, nas unidades da Receita, a exemplo aqui de Florianópolis especificamente, nós temos aqui o plantão pessoal, de atendimento pessoal, que funciona até o dia 30 de abril, e teremos um novo número de telefone, que vai passar a funcionar a partir do dia 22 de março, né? O 3229 2000, né? Certo. Que também serve para esclarecer dúvidas do contribuinte relacionado ao imposto de renda. Agora, aquelas dúvidas, assim, tem dúvidas que não tem nem pé nem cabeça, né? Mas as pessoas podem ligar e são esclarecidas. Agora, isso vai do conhecimento, as pessoas têm conhecimento desse imposto, do nosso imposto de renda? De como é que ele funciona? Ou é mais assim, tem a título de declaração? Contrata um contador, fala com um advogado, é mais prático. São muitas leis, muitas coisinhas, acho que é o melhor caminho. Eu acho que dá para dividir assim em grupos, né, de questões que são relacionadas ao imposto de renda. As pessoas que têm uma vida tributária complexa e de alto poder aquisitivo, essas aí então se resolvem logo com um escritório contábil, com uma assessoria, que vai lhe dar o respaldo e vai resolver todos os seus problemas. O contribuinte mais mediano, que acha que tem condição de fazer, porque o programa ele tem críticas e ele corrige alguns erros, criticamente falando, a gente tem lá um checklist, inclusive. O software mesmo, né? Isso. Certo. Colocou lá, e ele faz uma checagem de toda a declaração, faltou um número de CPF aqui, faltou tipo, uma informação acolá, entende? Aviso, por exemplo, não impede a transmissão de declaração. Agora, o erro, esse sim, esse impede e não se consegue transmitir. Então, a declaração não vai errada por esse motivo. Outros equívocos que podem ocorrer é a pessoa, por exemplo, informar uma renda equivocadamente. Isso aí, no primeiro instante, não é checado. Não é checado. E, finalmente, o pessoal de baixíssimo poder aquisitivo acha que deve declarar, fazer a declaração de isento, e essa declaração extinguiu-se em 2008. A partir de então, não precisa mais ser feita. Agora, essa questão de isenção, a gente ainda vai... Obrigada pela sua participação aqui, a gente vai conversar mais a respeito. Deixa eu apresentar aqui também o Aloysio dos Santos. Tudo bem, Aloysio? Tudo bem. O Aloysio é contador e diretor do SESCOM, que é o Sindicato de Serviços Contábeis. Serviços contábeis, empresas de assessoria, perícia, informações... Linka bem naquilo que o senhor Odimar comentou, ou seja, dá uma assessoria, é um suporte, né, para empresas, para pessoas físicas... Isso. Buscam ajuda, porque vocês vão a fundo nas leis, estão sempre atualizados. Nós cuidamos exatamente da aplicação das leis. Essa é a função do contador dentro do seu dia a dia, né? E essa busca, essa procura nessa época, quando fala assim, 30 de abril está chegando, o escritório de vocês, como é que fica? Assim? Sim, que vocês têm uma gerência, isso, né? Um pouco, nós temos a lista de clientes que normalmente fazem a declaração de imposto de renda conosco. A gente envia para esses clientes
o rol de documentos, quem está obrigado. E todo ano a gente tem que mandar os mesmos documentos, por exemplo, Não, às aqui empresas? muda Não fica algumas arquivado? regras, por exemplo, esse ano o patrimônio, né? Passou a ser 300 mil, patrimônio mínimo para você declarar. A partir de 300 mil você está obrigado a declarar... Patrimônio fixo, patrimônios, né? Isso, Tá. a soma de automóveis, contas correntes, bens imóveis, né? Tá. Até o ano passado, este valor era 80 mil. Então, faz-se necessário informar o cliente que, independente da renda, ele está obrigado a declarar nestas condições. Então, caso eu tenha uma aquisição de um ano para outro, já entra num novo processo. Exatamente. Isso tudo tem que ser pontuado, né? Sim. E caso eu esqueça de alguma coisa, como é que vocês têm ciência daquela verdade? Nós fazemos alguns questionamentos, identificamos... Uma anamnese da vida da pessoa, vocês, né? É que normalmente alguns erros a gente pode estar percebendo. Ou seja, a gente verifica a sua renda, né, em cima do comprovante de rendimentos que você passar, e identifica depois os bens. Aí você diga, pô, mas a tua renda foi X, como é que a variação patrimonial, né, a soma dos bens de um ano para o outro aumentou? Aí, tá, é que eu tenho uma outra fonte de renda que não chegou ainda, não me enviaram. Aí a gente pede para você ir atrás desse comprovante de rendimentos. Sim, porque não tem como deixar isso passar em branco, Exatamente. né? Não é nem bom, né? Não. Aliás, você vai cair na malha fina. Na malha fina. Obrigada, a gente vai conversar mais a respeito. Deixa eu apresentar aqui o Felipe Fabro. Tudo bem, Felipe? Tudo bom. Advogado tributarista. É a mesma situação, né? Tipo, dúvidas e afins, né, em relação ao imposto. As pessoas se preocupam no imposto, a respeito do imposto, tipo, outubro, novembro, ou só nessa época do ano? É uma correria? Dentro da mesma linha que já foi comentado aqui, depende da faixa dos contribuintes. Certo. Então, muitos contribuintes deixam para agora, final do mês de março, começo do mês de abril, para fazer a decisão e querer fazer planejamento tributário, formas lícitas. Não tem como fazer um planejamento tributário a um mês da declaração, né? Formas lícitas de reduzir a carga do imposto de renda sobre pessoa física existem, mas elas precisam ser adequadas e isso precisa ser planejado ao longo do ano. Então, agora, no último mês, fica um tanto difícil, se não aproveitar todas as deduções e benefícios colocados na legislação e fazer uma informação correta, porque, como você falou, se o contribuinte esquecer, certamente a Receita não esquecerá. Tá, e o que é uma declaração, não sei se essa palavra lícita, tudo comprovadinho, é isso? Sim, existem formas permitidas na legislação onde você pode diminuir a carga tributária incidente. Um exemplo. Uma pessoa física que tenha rendimentos de aluguel. Então, ela tem um imóvel, aluga e ganha dinheiro com isso. Se ela declarar na sua pessoa física, 27,5%, dependendo ali do valor dos recebíveis, 27,5% pode ir a título de imposto de renda. Se ela criar uma empresa, integralizar esse imóvel dentro da empresa, ela já vai ter uma carga de imposto de renda inferior para 15%. Então, formas adequadas dentro da legislação que podem ser utilizadas para que o contribuinte escolha o caminho menos oneroso. Mas essa questão da declaração de imposto de pessoa física e pessoa jurídica, no caso, eu posso adquirir um imóvel em nome de uma empresa, debitar isso e pagar menos? Veja, o exemplo que eu falei é de uma pessoa que tem um imóvel que constitua uma empresa, abre a empresa, coloca, integraliza o imóvel dentro da empresa e a atividade econômica daquela empresa passa a ser receber rendimentos de aluguéis. Porque a gente se pergunta, né, pessoa física às vezes se confundem com esse CNPJ, né, de pessoa jurídica. Pessoa física é pessoa física. Por exemplo, se eu tivesse uma empresa, eu declararia como pessoa física e pessoa jurídica? Sim, você pessoa física tem um CPF, um cadastro de pessoa física e a sua pessoa jurídica